Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 6. 1. Viés de contenção. Restraint bias. Definição. É a tendência de subestimarmos a força dos nossos impulsos biológicos e desejos, acreditando que nossa força de vontade é inabalável. O erro ocorre porque avaliamos nossa força quando estamos em um estado calmo, frio, esquecendo que, no calor do momento, estado quente, a química do cérebro muda e o autocontrole derrete. Exemplo 1. Quebra da dieta. Uma pessoa está de dieta e logo após uma refeição farta, sente-se invencível diante de um doce. Quando a tentação surge horas depois, com o estômago vazio e o estresse do dia, a força de vontade que ela imaginava ter simplesmente não aparece. Exemplo 2. O retorno do vício. Um fumante decide parar e, enquanto não sente vontade, jura que nunca mais acenderá um cigarro. Quando o desejo retorna em um momento de ansiedade, ele cede, pois subestimou que a biologia do vício é mais forte do que uma promessa feita em um momento de paz. Implicação. Leva-nos a situações de teste perigosas. Tentamos ser heróis da resistência e acabamos em um ciclo destrutivo. Fazemos uma promessa no estado frio, colapsamos no estado quente e terminamos em uma culpa profunda, o que gera uma nova promessa vazia. Como evitar? Gestão de ambiente, o escudo. No curto prazo, a melhor forma de vencer a tentação é não lutar contra ela. Se você quer economizar, apague os dados do cartão de crédito dos aplicativos. Se quer comer melhor, não tenha o gatilho visual no armário. Substituição ativa, a espada. O cérebro não entende o vazio, ele precisa de uma nova trilha neural. Se o gatilho é o cigarro após o café, substitua por 5 minutos de uma música ou uma caminhada curta. O hábito novo deve ser tão fácil quanto o antigo. Pré-compromisso, o contrato. No seu estado frio, escreva um plano de ação específico. Se eu sentir vontade de X, eu farei Y imediatamente. Isso tira a decisão do seu eu emocional e a entrega para o seu eu racional. Lembre-se, a verdadeira força de vontade não é sobre resistir bravamente à tentação, mas sobre ter a sabedoria de arquitetar a sua vida para que você não precise lutar contra ela todo o tempo. 2. Efeito de falso consenso. False Consensus Effect. Definição. É a nossa tendência de superestimar o quanto as outras pessoas concordam conosco. Acreditamos que nossas opiniões, crenças e hábitos são a norma, e que qualquer pessoa que pense diferente é uma exceção ou está mal informada. Exemplo 1. O homem sanduíche. No famoso experimento de Lee Ross, perguntou-se a estudantes se eles aceitariam andar pelo campus com uma placa escrita "Coma no Joe's". Dos que aceitaram, a maioria estimou que 62% dos outros também aceitariam. Dos que recusaram, a maioria acreditou que apenas 33% aceitariam. Conclusão: independentemente da escolha, cada grupo tinha certeza de que a sua decisão era a que a maioria tomaria. Exemplo 2. Relacionamentos e privacidade. Imagine alguém que acredita que, em um namoro saudável, o casal deve compartilhar todas as senhas. Para essa pessoa, isso não é uma preferência, é o óbvio. Quando ela encontra um parceiro que preza pela privacidade, o falso consenso faz com que ela não veja apenas uma diferença de estilo, mas sim um sinal de que o outro está errado ou escondendo algo. Ela não consegue conceber que a norma do outro seja diferente da dela. Implicação: nos torna menos empáticos e mais intolerantes. Se eu acho que meu pensamento é o consenso, eu não preciso ouvir o outro. Eu apenas assumo que o outro está errado ou sendo teimoso. Como evitar? Busque a estatística real. Antes de dizer "todo mundo sabe que", procure pesquisas de opinião ou dados reais sobre o assunto. Saia da bolha. Converse com pessoas de círculos sociais, idades ou regiões diferentes da sua. Aceite a subjetividade. Lembre-se que o que é óbvio para você é fruto da sua história, não uma verdade universal. Lembre-se, o fato de você estar certo na sua cabeça não significa que o mundo inteiro concorda com você. Cuidado para não confundir a sua bolha com o horizonte.
3. Viés de projeção ou projection bias. Definição: é a tendência de projetarmos o nosso estado mental, emocional ou físico atual tanto nas outras pessoas quanto no nosso próprio eu do futuro. Nós temos dificuldade em imaginar que nossos desejos e sentimentos podem mudar, acreditando que o que sentimos agora é uma verdade permanente. Exemplo 1. Projeção no outro, o inimigo da empatia. Você está tendo um dia maravilhoso e cheio de energia. Ao encontrar um amigo que está quieto e cansado, você tenta animá-lo de forma invasiva, assumindo que ele só precisa de um pouco da sua empolgação. Você projeta seu estado positivo nele, ignorando que a realidade interna dele é completamente diferente. Exemplo 2. Projeção temporal, o erro do futuro. Você vai ao supermercado logo após uma refeição farta, está saciado. Por causa disso, você acaba comprando pouca comida para a semana, porque o seu cérebro projeta que você não sentirá tanta fome no futuro quanto sente agora. Ou ao contrário, comprar roupas de inverno caríssimas durante uma frente fria, esquecendo que em 3 meses você não terá o menor desejo de usá-las. Implicação: leva a decisões impulsivas e arrependimentos. Compramos o que não precisamos, assumimos compromissos que não teremos energia para cumprir e falhamos em entender as necessidades reais das pessoas ao nosso redor. Como evitar? A regra das 24 horas. Nunca tome decisões importantes de consumo ou relacionamento baseado em uma emoção intensa, seja fome, euforia ou tristeza. Espere seu estado químico mudar antes de decidir. Reconheça a impermanência. Lembre-se da frase: "Eu não vou me sentir assim para sempre". Tente imaginar o seu eu do futuro em um cenário diferente do seu agora. Pergunte antes de assumir. Em vez de projetar seu estado no outro, faça uma pergunta aberta: como você está se sentindo agora? Lembre-se, não deixe que o seu eu de hoje tome decisões definitivas para o seu eu de amanhã. Suas emoções são passageiras, mas as consequências das suas escolhas costumam ficar. 4. Cinismo ingênuo. Definição: é a tendência de acreditarmos que as outras pessoas são muito mais egocêntricas, desonestas ou movidas por interesses próprios do que realmente são. Nós tratamos a nossa própria motivação como pura e baseada em valores, mas olhamos para as ações dos outros com uma desconfiança automática, assumindo que existe sempre uma segunda intenção oculta. Exemplo 1. O colega de trabalho. Um colega se oferece para te ajudar em um projeto difícil, sem que você peça. Em vez de sentir gratidão, sua mente dispara. O que ele quer em troca? Será que quer me fazer parecer incompetente na frente do chefe? Ou está tentando roubar meu lugar? Você ignora a possibilidade de ser apenas um gesto de cooperação e assume o pior cenário de interesse próprio. Exemplo 2. Filantropia e caridade. Diante de uma grande campanha de arrecadação para uma causa social, o cínico ingênuo não apenas busca transparência, o que seria racional, mas assume imediatamente que a iniciativa é uma fachada para desvio de dinheiro ou marketing barato. Mesmo que a organização apresente auditorias e resultados reais, o viés faz o sujeito acreditar que ninguém faz nada de graça e que deve haver algo sujo por trás. Ele confunde fiscalização com a negação total da bondade alheia, fechando as portas para causas que poderiam gerar um impacto positivo real. Implicação: destrói o capital social e a confiança. Se você assume que todos são vendedores de óleo de cobra, você para de colaborar, para de aprender com os outros e se fecha em uma bolha de isolamento e amargura, achando que é o último bastião da moralidade em um mundo de corruptos. Como evitar? A navalha de Henlon. Nunca atribua à maldade ou ao interesse escuso o que pode ser explicado pela boa vontade, pelo erro ou simplesmente pelo acaso. Inverta o papel. Quando suspeitar de alguém, pergunte-se: se eu fizesse exatamente o que essa pessoa fez, qual seria a minha intenção? Se a sua seria boa, por que a dela não pode ser? Dê o benefício da dúvida.
Comece assumindo que as pessoas são honestas até que provem o contrário, em vez de exigir que elas provem que são honestas antes de você confiar nelas. Lembre-se, quando você decide que todo mundo tem um preço, você para de ver o valor das pessoas. O cinismo não te faz mais esperto, apenas te faz mais solitário. 5. Viés de seleção, Selection Bias. Primeiro, uma observação. Esse é um viés direcionado sobre a relação pesquisa-pesquisador. Definição. Ocorre quando os dados ou indivíduos escolhidos para uma análise não são representativos do todo. O pesquisador ou observador seleciona uma amostra enviesada, seja por conveniência ou erro, e acredita que os resultados daquela pequena parte se aplicam a todo o universo. Exemplo 1. Pesquisa em redes sociais. Um pesquisador quer saber a opinião da população sobre um novo projeto de lei e faz uma enquete no seu próprio perfil do Instagram. Ele conclui que 90% das pessoas apoiam a ideia, ignorando que seus seguidores já compartilham dos mesmos valores que ele. Ele não selecionou a população real, ele selecionou apenas o seu próprio eco. Exemplo 2. O erro do tratamento. Um pesquisador quer provar a eficácia de uma nova dieta. Inconscientemente, ele acaba aceitando no grupo de teste apenas pessoas que já demonstram um estilo de vida saudável e motivação alta. O sucesso da dieta no final do estudo pode ser fruto do perfil dessas pessoas, seleção, e não da dieta em si. Implicação. Leva a conclusões falsas e perigosas, faz com que métodos ineficazes pareçam milagrosos e que empresas ignorem problemas graves só porque estão olhando para a amostra errada. Como evitar? Busque a aleatoriedade. Garanta que todos os grupos tenham a mesma chance de serem incluídos na sua observação. Pesquisas sérias requerem diversidade na amostra. Procure os silenciosos. Pergunte-se ativamente: quem não está nesta amostra? Onde estão as pessoas que não responderam ou que desistiram? O dado que falta é, muitas vezes, o mais importante. Lembre-se, amostra incompleta, verdade distorcida. 6. Viés do experimentador. Observação. Esse é um viés direcionado sobre a relação pesquisa/pesquisador. Definição. É a tendência inconsciente de um pesquisador ou observador influenciar os resultados de um experimento para que eles confirmem a sua própria hipótese. Não se trata de fraude deliberada, mas de pequenos sinais e comportamentos sutis que acabam direcionando a realidade para o resultado esperado. Exemplo 1. O apoio invisível. Em um teste clínico para um novo antidepressivo, o médico que acredita no remédio pode, sem perceber, ser mais acolhedor, sorridente e dar mais atenção ao grupo de pacientes que está tomando o medicamento real, enquanto é mais frio e burocrático com o grupo que toma o placebo. O bem-estar relatado pelos pacientes pode ser fruto do tratamento diferenciado do médico e não do princípio ativo da droga. Exemplo 2. Pesquisa de mercado. Um pesquisador entrevista pessoas sobre o protótipo de um aplicativo. Quando o entrevistado critica uma função, o pesquisador passa rápido para a próxima pergunta. Quando o entrevistado elogia, o pesquisador sorri e pede para ele falar mais sobre isso. No final, o relatório dirá que as pessoas amaram a função X, ignorando que o pesquisador estimulou aquele elogio através da sua linguagem corporal. Implicação. Compromete a objetividade de qualquer teste. Pode levar à aprovação de produtos ineficazes ou à validação de teorias falsas apenas porque o humano por trás dos dados não conseguiu ser neutro. Como evitar? O método duplo cego é a regra de ouro. Nem o participante, nem quem está aplicando o teste ou coletando os dados devem saber quem pertence a qual grupo até que o estudo termine. Padronização estrita. Use roteiros fixos e automação na coleta de dados para que a interação humana não contamine a resposta. Lembre-se, quem busca desesperadamente uma prova acaba encontrando um espelho. No laboratório ou na vida, o que você espera ver costuma contaminar o que você realmente vê. 7. Viés de publicação, Publication Bias. Observação.
Esse é um viés direcionado sobre a relação pesquisa versus pesquisador. Definição: também conhecido como efeito gaveta, é a tendência de revistas científicas e da mídia, em geral, de publicarem apenas estudos com resultados positivos ou surpreendentes. Estudos que não encontraram nada de novo ou que falharam em provar uma teoria são raramente publicados, criando uma percepção distorcida da realidade. Exemplo 1. A planta milagrosa. Imagine que 10 laboratórios independentes testam se uma planta cura a insônia. Em 9 deles, o resultado é nulo. A planta não faz nada. Esses 9 estudos nunca são publicados, porque não são notícia. O 10º laboratório, por puro acaso estatístico, encontra um efeito positivo e publica. O público lê a notícia e acredita que a eficácia da planta é um fato científico, sem saber que 90% dos testes provaram o contrário. Exemplo 2. Indústria farmacêutica. Uma empresa realiza 5 grandes testes para um novo remédio contra a ansiedade. Em 4 deles, o remédio se mostra igual ou inferior ao placebo. No 5º, ele mostra um benefício leve. A empresa publica apenas o 5º estudo e o utiliza para convencer médicos e órgãos reguladores. A ciência que chega ao consumidor é uma fatia muito pequena e escolhida a dedo da verdade total. Implicação: cria uma falsa base de conhecimento. Tomamos decisões de saúde e políticas públicas baseadas no que brilha, o sucesso, ignorando o que falhou, a realidade estatística. Como evitar? Transparência de registros. Consultar bancos de dados que exigem o registro do estudo antes de ele começar. Assim é possível saber quantos estudos foram iniciados e nunca publicados. Valorize o resultado negativo. Entender que provar que algo não funciona é tão importante para o conhecimento humano quanto provar que funciona. Lembre-se, a meia-verdade científica costuma ser a mentira mais perigosa, porque ela esconde o fracasso por trás do brilho de um único acerto. 8. Reflexo de Semmelweis. Semmelweis Reflex. Definição: é a tendência automática de rejeitar novas evidências ou conhecimentos apenas porque eles contradizem as normas, crenças ou paradigmas estabelecidos. Diferente de uma simples falha estratégica, aqui a rejeição é visceral e defensiva. Aceitar o novo conhecimento significaria admitir que o que fazíamos antes era ignorante, errado ou até prejudicial. Exemplo 1. O caso histórico. Em 1847, o médico Ignaz Semmelweis demonstrou que a febre pós-parto, que matava milhares de mulheres, era causada por partículas cadavéricas nas mãos dos médicos. Ele provou que lavar as mãos com cloro reduzia a mortalidade de 18% para menos de 1%. Em vez de celebrarem a descoberta, seus colegas o ridicularizaram e o perseguiram. Por quê? Porque aceitar a evidência significava admitir que eles, os médicos, foram a causa da morte de suas próprias pacientes por anos. Exemplo 2. A resistência ao mal do tabaco. Nas décadas de 1950 e 1960, quando surgiram os primeiros estudos científicos sólidos ligando o cigarro ao câncer de pulmão, a resistência não veio apenas das indústrias. Muitos médicos e cientistas da época que eram fumantes e recomendavam o fumo para relaxar, rejeitaram ativamente as evidências. Eles usavam o reflexo de Semmelweis para manter sua identidade e autoridade, ridicularizando as pesquisas como estatística barata. Admitir que o cigarro era veneno significava que eles tinham sido cúmplices de um vício mortal, o que era uma pílula amarga demais para engolir. Implicação: o progresso humano é frequentemente atrasado por décadas, não por falta de tecnologia, mas por causa da nossa incapacidade de lidar com a humilhação de estarmos errados. O reflexo de Semmelweis transforma especialistas em guardiões da ignorância. Como evitar? Separe o eu do conhecimento. Entenda que uma nova evidência que prova que você errou não te torna uma pessoa pior, ela te torna uma pessoa mais informada. Cultive a curiosidade sobre o conforto. Se uma nova informação te deixa com raiva ou vontade de rir imediatamente, pare. Esse é o sinal de que seu ego está tentando te proteger da verdade. Foco no benefício, não na culpa. Em vez de focar no "erramos até aqui", foque no "podemos salvar vidas ou melhorar processos a partir de agora". Lembre-se, a verdade não precisa de você para ser verdade.
Mas você precisa dela para não continuar errando. Não deixe que seu orgulho seja o túmulo de novas ideias. E aqui encerramos a parte 6 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes, onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!